os cheques vão deixar de existir? Eu posso usar o Pix para mandar dinheiro para o exterior, para fora do Brasil? E por que eu usaria TED ou DOC ao invés de usar o Pix? Eu sou um não muito famoso Gabriel e eu vim responder 10 perguntas sobre o Pix. 10 perguntas que ainda são comuns, que ainda sejam dúvidas para muitas pessoas. E esse vídeo aqui é o quarto vídeo de uma série de 4 vídeos sobre o Pix, que no total eu respondo 40 perguntas sobre o Pix. Então, se você tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que ela vai ser tirada em alguma dessas 40 perguntas. Então, se você quiser, acessa qualquer um desses outros vídeos e fica ligado nessas 10 aqui que eu vou responder também. E aí, os cheques vão deixar de existir? Não, o Pix é só mais uma função a mais para os bancos. Eles não vieram para tirar nenhuma outra função, nem TED, nem DOC, nem cheque, nem nada do tipo. Então vai continuar existindo, só que o Pix vai ser uma função a mais, que possivelmente é melhor do que todas as outras, mas só vai ser mais uma função dentro do seu banco. Eu posso usar o Pix para mandar dinheiro para o exterior, para outro país? Ainda não. Por enquanto, o Pix é um sistema brasileiro, ou seja, você só pode usar aqui no Brasil. 100% do seu uso é feito aqui no sistema financeiro brasileiro. Mas talvez isso mude algum dia. Por que eu usaria TED ou DOC? Existindo o Pix, fica a seu critério. O TED e o DOC você já sabe o que ele oferece. O TED cai em até 4 horas, o DOC cai em até 2 dias, com valores diferentes em cada um. O Pix, quem vai exigir os valores teto do Pix é cada banco. Quem exige é cada banco. E o Pix também não tem limite. E o Pix é totalmente de graça. Se você quiser usar TED e DOC, você pode. Mas o Pix é bem melhor do que todos esses. É de graça e é muito mais rápido. Então é só vantagens perante aos outros serviços bancários aqui do Brasil. Eu usaria o Pix. Se eu não aderir ao Pix, eu posso usar outra forma para receber e enviar dinheiro? Sim, nem todo consumidor precisa aderir ao Pix, se ele não quiser. Só quem precisa aderir ao Pix são as 34 principais instituições financeiras do Brasil. Se você tiver conta em uma delas, provavelmente você vai ter o direito ao Pix, mas você não precisa usar necessariamente. Então ainda você consegue fazer TED e DOC normalmente. E também dá para você receber o Pix sem ter um Pix. No caso, se você tiver um banco que tem o Pix, que oferece o Pix como um serviço, você pode receber o dinheiro como um Pix. A chave do Pix deve ser diferente em cada banco que eu for usar, ou eu posso mudar a chave? O que é mais seguro fazer? Você pode ter várias chaves para a mesma conta, para receber de várias formas para a mesma conta do banco. Mas você não pode ter várias contas de bancos para a mesma chave, entendeu? Mas a segurança é a mesma. Você pode fazer as suas chaves com o seu número de telefone, com o seu e-mail, com o seu CPF e mandar ela para as pessoas mais próximas, para as pessoas que você mais confia, para você receber deles só. E você pode fazer uma chave de número aleatório para mandar para as pessoas desconhecidas para você receber. Talvez, assim como eu, alguns consumidores optem por fazer essas chaves aleatórias justamente para não sair passando seus dados pessoais como seu telefone ou seu e-mail. Talvez você não queira mandar para pessoas desconhecidas. E não tanto só o telefone e o e-mail, mas sim o seu CPF. É um dado um pouco mais sigiloso, onde você não quer sair passando para todo mundo. Então faça chaves aleatórias também. E você pode ter quantas você quiser. Se eu cadastrar o Pix em um determinado banco com o CPF, eu posso cadastrar em outro com o CPF também? Não é um cadastro o Pix. O Pix é uma função dentro do banco. Então o seu número de CPF você usa como uma chave. O Pix existem chaves. E nessas chaves é onde você recebe ou manda o dinheiro. Assim, eu tenho um CPF cadastrado naquele banco. Se eu quiser mudar para aquele outro banco, eu vou lá simplesmente e mudo, tiro meu CPF daquela conta, apago aquela chave do Pix e adiciono a chave com o número do meu CPF no outro banco. Mas eu também posso fazer com números aleatórios, com qualquer outros números. Então eu posso cadastrar sem ser meu CPF ali, eu posso cadastrar um número aleatório ali, eu posso cadastrar muitos números e muitas chaves. Então você escolhe. E outra, quanto à instituição que você tem o seu Pix com o número do CPF, você pode escolher também. É só apagar de um e cadastrar no outro. Uma pergunta interessante. Se eu usar a chave do Pix
com o número de CPF, com a data de nascimento, com o número do celular, eu corro um risco a mais, porque são dados pessoais meus? Será que é melhor escolher um número desconhecido para fazer como minha chave? Primeiro, dessa pergunta, a data de nascimento não é elegível para fazer um Pix. Se você tiver com esse medo, com esse receio, eu sugiro a você fazer uma chave aleatória, que é gerada pela própria instituição onde você faz o Pix, onde você faz sua chave do Pix. Então você não precisa se preocupar, porque são somente números aleatórios, onde a pessoa pode copiar e colar e te mandar o dinheiro. Não tem nada com o pessoal seu. E eu faço isso. Não transmita o seu número de CPF ou seus dados pessoais para qualquer pessoa. Quando que é melhor eu fazer um Pix, eu usar dinheiro, eu usar cheque, eu usar cartão de débito, eu usar uma transferência TED, DOC? Qual é a melhor opção em cada momento? Isso fica praticamente ao seu critério. Você decide o que fazer, o que é melhor para você fazer. Mas, como eu digo, o Pix tem as suas vantagens. Você tem mais velocidade no transferir. E o Pix é meio que a eletronização de todas essas funções dos bancos, onde você pode pagar, receber, enviar dinheiro transferindo de forma muito mais rápida e muito mais simplificada. Então eu acredito que em quase todas as situações o Pix é mais avantajado quanto às outras, ele é mais rentável e também é barato, no caso é de graça para quem tem CPF. Qual a rentabilidade do Pix? Bom, tem gente que ainda pensa que o Pix é um possível investimento, mas o Pix não é um investimento. O Pix é uma forma de você transferir dinheiro ou pagar suas contas mais rápida, com um tempo de pagamento ou de transferência de até 10 segundos para cair. Então não é um investimento, ele não rende nada para você, mas ele te facilita muita coisa. O Pix tem cashback, isso vai depender da instituição de pagamento, mas não, o Pix não tem cashback. O Pix é para você transferir o seu dinheiro ou você pagar as suas contas, o que não te dá um direito a um cashback. Você transfere dinheiro para uma pessoa ou você paga uma conta e vem o cashback. Não faz muito sentido, mas isso varia dependendo da sua instituição financeira, dependendo do que ela quer oferecer para o usuário. Quem decide isso é a instituição. Mas o Pix é só para você movimentar o seu dinheiro, enviar ou receber. Essas foram as 10 perguntas, as últimas 10 perguntas sobre o Pix. E eu sou o não muito famoso Gabriel e esse é o menor canal de empreendedorismo do Brasil.